Olá, estamos começando o programa Fórum Comunitário. Hoje vamos conversar sobre as transformações na América Latina, a conjuntura política e o papel do Brasil neste cenário. E para falar sobre este assunto, contamos com a participação de Ivete Caribé da Rocha, vice-presidente da Casa Latino-Americana, CASLA, e Antônio Goulart, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, SENGE, e militante da Consulta Popular. Goulart, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Fórum Comunitário. Ok, boa noite aos espectadores da TV Comunitária. Nós vamos abordar um tema muito amplo e num tempo curto, então vamos, acho que ser específico em algumas questões, mas o tema é de uma amplitude e de um momento histórico muito interessante, que valia a pena traduzir, que não é a tradução dos canais comerciais. Eu acho que aqui a gente consegue falar, pelo menos sem o julgo e abertamente, daquilo que é uma visão muito diferenciada que está nas Globo, nos canais comerciais da vida, que tem interesses, né, que tem muito interesse econômico por trás, e nós, pelo menos nesse espaço privilegiado, podemos expor uma opinião muito diferente daquela que é a opinião da turma que é dona do capital, na verdade. Ivete, a você também, nosso muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Concordo com o Goulart que nós vivemos um momento histórico muito importante para a América Latina. Nós tivemos muitos avanços nesses últimos anos, nessa última década especialmente, nós tivemos avanços significativos na questão de direitos humanos, na questão de meio ambiente, enfim, em todas essas áreas tivemos um avanço muito grande, a população civil participando desses governos efetivamente. Acho que isso é o grande avanço que nós tivemos na América Latina. Ivete, a última década tem sido de grandes mudanças para alguns países latino-americanos. Qual é o cenário político da América Latina hoje, atualmente, Ivete? Eu acho que o cenário da América Latina é de um grande avanço. Nós tivemos alguns retrocessos, no caso de Honduras, a própria Colômbia, mas, em geral, nós estamos num processo de evolução muito interessante para os movimentos populares, especialmente movimentos indígenas, né? Nós temos um presidente aí indígena na Bolívia, nós temos aí na Venezuela um Hugo Chávez, que os movimentos populares tiveram uma ascensão muito grande, o próprio Brasil, né? A Argentina, que já tem tradição, né? Temos um retrocesso aí no Paraguai, mas, em geral, eu acho que nós podemos dizer que a América Latina caminha para um processo de evolução muito bom. Que bom. Goulart, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Bom, eu diria que o momento é de alerta e alerta total. Eu acho que há um quadro positivo como nunca houve, mas também há uma tentativa de golpe, e aí acho que a Ivete já cita dois casos emblemáticos, que é o caso da turma do Micheletti, né, que chamava até de Gorilete, né, que deu um golpe, e hoje em Honduras, eu tive na região do Aguan, em Honduras, né, uma região que mata muito camponês, é uma região muito fértil, é uma região muito histórica, porque era lá que se treinava os contras contra a Revolução Sandinista, que fica perto de La Ceiba, por ali, naquela região, mais para o lado da Nicarágua um pouco, e são terras mais férteis de Honduras, e ali se disputa muito e se mata muito camponês ali, entende? Então, Honduras é um caos, né? Tegucigalpa é sitiada, se cobra pedágio de motorista de ônibus, de táxi, enfim. Na Guatemala, bom, não vamos falar de América Central, mas na Guatemala houve um presidente, o Molina, que é da extrema direita, houve uma guerrilha que ninguém sabe, que se matou 200 mil pessoas na Guatemala. Aí há um campo progressista, um pouquinho com Ortega na Nicarágua e com Funes em El Salvador. Enfim, mas mesmo assim há um golpe na região, há um golpe aqui no vizinho do Brasil, e vamos lembrar que o Álvaro Dias, aqui, o senador aqui do estado, foi o primeiro a ir lá apoiar o governo golpista que está ali. Então há uma condição
é muito complicada porque interessa aos Estados Unidos. Então, eu diria assim que a América Latina, apesar de ter conquistas e precisamos preservá-la, mas ela está submetida eleição a eleição. E toda eleição, e agora nós vamos falar mais para frente da vitória de Correia, que é simbólica, é significativa, e também há uma assimetria de países. Né? Sempre importa, e vai ser um dos que nós vamos debater, a posição, e tu começa falando disso, da posição do Brasil. Ora, o grande país continental, com 200 milhões de habitantes, hoje ocupa a 6ª economia do mundo, é o Brasil. Então, claro que nesse continente interessa a posição do Brasil. Então, para isso, nós vamos discutir. Então, eu diria que é de alerta, porque nós temos 3 campos. Né? Um campo bem progressista identificado, que é Correia, Chaves, Cuba, né, com Raul ou com Fidel, tanto faz. Né? Tem um campo intermediário, que ainda é progressista, que é Argentina, Brasil, Uruguai, e tem um campo que é o Arco do Pacífico, que se chama, aí, com exceção do Equador, que é um campo alinhado com os Estados Unidos. E a Colômbia, acho que mereceria nós fazer um dia um programa sobre a Colômbia, que é um caso particular. Na Colômbia era o Uribe, que era o retrocesso, era a violência. O Uribe é o grande ideólogo da violência e dos paramilitares e das mortes, enfim. E hoje tem o Santos, que era ligado, o Uribe era pró-império, hoje o Santos, que também é à direita, é ligado mais ao empresariado local, que interessa ter uma boa relação com a Venezuela. E muda muito isso, e não é que mude de foco, não é a esquerda, mas interessa hoje, com a presidência de Santos, aliado à burguesia nacional industrial, que se tem uma boa relação, porque quer vender para a Venezuela e a Venezuela precisa comprar. Então muda-se a relação, muda ali que era um polo de conflito, porque o Plano Colômbia não era nada de combate à droga, era o interesse de supervisão na América Latina, principalmente do petróleo brasileiro, da Amazônia de todos, né, brasileira e também da peruana. Então, assim, o que eu diria de tônica, que é um quadro, como nunca, concordo com a Ivete, como nunca houve, especial, mas ele está sempre sob cuidado, e os golpes que estão acontecendo, né? Eu acho que o Lula teve uma posição muito boa no golpe de Honduras, né? Como a presidente Dilma teve, e eu tive conversando com o pessoal de Itaipu, a Dilma teve que retroceder um pouquinho pela nossa condição com Itaipu, com o Paraguai, uma condição muito particular. Entende? Porque não tem como tocar Paraguai sem Itaipu sem tocar, e Paraguai é 20% da energia elétrica brasileira. Então, é um ambiente positivo, mas de extremo cuidado, porque os interesses do Império Americano, e também não, olha, é declínio, não é declínio. Tem que cuidar, há um declínio até político, mas ainda é uma força militar fantástica, com capacidade de intervenção em qualquer parte do mundo, no interesse americano. E seu aliado estratégico no Brasil é o PSDB. É a direita, a extrema direita. Então tem que dar claro, tem que dar nomes. E o braço do PSDB aqui no estado é o Álvaro Dias e outros aqui. Então eu acho que a gente tem que dar nome aos bois e tem que identificar quais são os projetos e quem são os sujeitos dos projetos. Entende? Então eu acho que tem que ficar muito claro na política, o momento que se vive, por isso a importância do Chávez, a importância do Correia, a importância de Cuba, que do ponto de vista econômico é uma ilha, uma tira de terra que é varrida por furacão 2, 3 vezes por ano. Entende? Mas nos dá um símbolo de luta e de resistência, e o Brasil tem ajudado muito Cuba, ainda que tenha interesses capitalistas dos brasileiros em Cuba, mas tem os investimentos via BNDES para Cuba, Cuba depende de energia, enfim. Eu acho que esse é um quadro geral da América Latina que a gente tem que analisar, e é bom que tenham programas como esse, mesmo que sejam pequenos, que a gente lance fachos para que gerem interrogações, porque nas escolas, na própria academia, pouco se debate, se não num viés meio academicista, distante das realidades, né? Então eu tenho oportunidade, às vezes já fiz isso, pegar um ônibus na Cidade do México, atravessar toda a América Central para entender aquela realidade, ou então vai para o Peru, vai para cá para conhecer essas realidades. Muitos, eu já estive na Venezuela só em 2006, mas tem amigos meus, né, que vão frequentemente, jovens, né, como a Edinube e tal, que frequentemente vão à Venezuela e nos trazem um retrato muito real da Venezuela. Então é bom que a gente cuide, qual é o movimento que a Cristina Kirchner faz na Argentina, a resistência que se tem. Então acho que precisamos entender essas coisas que nos dizem muito propriamente, para nós não sair repetindo o que a grande empresa com seus interesses diz. Eu acho que esse é o contexto. Importante também, para complementar essa tua visão muito boa de toda a América Latina, é que nós estamos cheios de bases militares norte-americanas. Na Venezuela, na Colômbia, são 7 bases militares, sendo que 2 delas, as maiores, a de Apiaí, ela se foca na Amazônia brasileira. Quer dizer, nós não temos base militar no Brasil, mas nós temos várias voltadas. Se você pegar um mapa das bases militares,
A grande maioria está voltada para a Amazônia brasileira, sendo que o Paraguai tem 2 bases militares no Chaco, entre a Bolívia, justamente onde tem o gás boliviano e onde estão os conflitos de terra dos camponeses. Tem 2 bases norte-americanas com aeroporto para avião militar. Rafael Correa acaba de ser eleito, ou mais, reeleito presidente do Equador para mais 4 anos de governo, para as transformações em curso na América Latina. Qual a importância da permanência de Correa à frente do Equador, Goulart? Bom, todos esses países que a gente citou, e o Equador não é diferente, experimentou processos avançados né, nos seus aspectos, até, que a Ivete pode falar até melhor que eu, nos seus aspectos constitucionais, jurídicos, constitucionais, e que tem reflexo nas questões sociais. Ainda assim, com todos os avanços que houveram, o Correa ganhou a eleição, mas não ganha folgado, porque na verdade, se não houvesse uma grande interferência, essa briga que há da grande imprensa, que há na Venezuela, que há na Argentina, ainda confunde parte da população. Mesmo o arco indígena tem resistências dentro da Venezuela, às vezes funciona de maneira contra-revolucionária, né, porque tem a questão que é avançada, da questão das constituições multinacionais, né, que são as nações indígenas e que o Evo fez, e são avançadíssimas, que eu acho que não cabe para o Brasil, porque nossa população é majoritariamente não indígena, né? Nós exterminamos, então, quer dizer, essas realidades também não pode transpor realidade, quer dizer, uma coisa é tu estar falando com os Aymara, com os Quechuas, né, que é essa região ali do Peru e da Bolívia, né? Outra coisa é o Brasil, que 60% da população vive em nova região metropolitana. São realidades muito distintas. Entende? Uma está no Andes, nós estamos, né, no plano. Então, não é à toa que Santa Cruz de la Sierra tentou o golpe na Bolívia por ter uma proximidade com o campo rural dos ruralistas brasileiros. Então, ali tentou fazer aquela divisão, mas o Evo foi suficiente. Então, a eleição do Correa se insere nesse progresso. Quer dizer, é muito, muito maior que a dimensão do próprio Equador, que é um país pequeno, né, cruzado pelos Andes, montanhoso e tal. Mas o simbólico, é o que eu disse de Cuba, o simbólico do Correia, se perde Correia, há um perigo num avião, o efeito dominó, né? Então, assim, é muito importante a vitória do Correia, como é importante também, vamos debater isso, a questão do Chávez na Venezuela. Então, eu acho que há progressos sentidos no Equador, muito grande na questão social. O Correia tem feito muitas coisas a despeito das resistências. Então, são processos, eu sei porque eu me relaciono com o campo sindical do Equador e a gente tem relatos de lá dos avanços que o Correia tem feito e mais, eles têm sido submetidos a eleições e têm ganho as eleições. Eu acho que deveria ganhar com mais facilidade, mas não é a de convir que a direita, que a burguesia se articula em torno de grandes poderes midiáticos, entende? Então, confundem o povo, como depois nós vamos ver aqui no Brasil, acho que é o caso mais emblemático, quando chegar na parte do Brasil. Mas eu acho que nesse contexto que se insere a vitória do Correia, que reafirma o campo mais progressista da América Latina, né, como eu citei os 3 blocos, reafirma a manutenção e mantém o projeto do Equador, mas também o projeto da América Latina, dessa maneira que procura se integrar e tem se integrado economicamente, e ainda falta muito na questão da integração de povos, né? Nós temos avançado no campo. A gente não vai debater aqui, mas o que tem feito o Brasil de interesse para se ligar ao Pacífico, visando a China, que tem construído portos no Peru, estradas no Peru, que de vez em quando a gente os índios mataram brasileiros, os engenheiros aquele que morreram no Brasil. Aquilo feria interesse indígenas fortes, porque há todo um projeto econômico de toda a produção do centro do Brasil emergir para o Pacífico via Bolívia e via Peru. Mas eu acho que aí não é esse o debate aqui, caberia outro debate, como eu disse no início, mas passamos para a próxima pergunta, porque senão acaba a gente falando demais. Chávez volta a assumir o governo da Venezuela depois de 2 meses em tratamento médico em Cuba. Que papel cumpre Chávez e o processo vivido na Venezuela para os latino-americanos, Ivete? É tudo isso que o Goulart já falou, né? E o Chávez desempenha um papel fundamental na América Latina. Eu acho que essa Unasul,
todo o projeto econômico, enfim, essa integração econômica e cultural da América Latina, nós devemos muito a essa força que ele tem, essa vontade que ele tem de integrar a América Latina. Então, ele é uma figura fundamental nesse processo de integração, sabe? E, infelizmente, a mídia tem um tremendo preconceito e conseguiu passar isso fora da América Latina, na Europa, em todos os lugares. Nós acompanhamos há alguns anos, há 2 anos atrás, o Prêmio Nobel da Paz da Argentina, numa série de debates pela Europa, e onde quer que fôssemos, as pessoas falavam e falavam muito mal do Chávez. Felizmente, o Adolfo Pérez Esquivel, ele tem uma posição muito importante também na América Latina, porque ele é uma pessoa que visita regularmente todos esses presidentes, tem um diálogo muito intenso, muito particular com todos eles, com Correia, com Hugo Chávez, com Evo Morales, tinha com o Lugo, e com isso a gente conseguia estabelecer um debate que ao final deixava os europeus em dúvida. Mas eu considero Hugo Chávez uma pessoa muito importante para nós continuarmos esse processo de integração, né? Importante aí para a América Latina e criarmos um bloco forte para enfrentar todas essas questões que nós temos tido, que tivemos no passado e que continuamos ainda a ser ameaçados, como o Goulart falou. Então, eu gostaria de complementar 2 coisas. Uma que a Ivete já cita, que é a questão da Unasul, que é a congregação dos países, menos Canadá e Estados Unidos. Então, onde só o simbólico disso já é importante. A outra coisa é que o Chávez, Hugo Chávez, ele evoca a figura, né, lendária de Bolívar, e não é à toa, né, porque vem trazer os mártires da América Latina, o cara que tentou integrar. Assim como José Martí para Cuba, então, por Uruguai Artigas, enfim, todos eles trazem esses mártires que trazem o simbolismo. E o mais absoluto de tudo, incosteste, né, que o Esquivel defende e que eu uso como argumento, é que o Chávez foi submetido a 17 eleições e ganhou todas, exceto uma. Então, assim, qual é o cara que é tão ruim como a mídia prega, que ganha todas as eleições? Como é que o povo se identifica com esse cara que ganha todas, entende? Então, eu acho que isso não tem argumento, pode falar mal. Agora, cabe, a mídia vai falar mal porque ela tem lado, entende? Cabe a nós, né, fazer esse debate nas nossas organizações e levar a outra visão, porque o povo está com Chávez, entende? E os avanços são fantásticos, entende? E o estágio de desenvolvimento da Venezuela era péssimo e ainda é atrasado. Não dá para comparar a Venezuela com o Brasil. O Brasil é em estágio lá na frente, embora é um processo injusto e díspare, porque é um enorme vácuo no Brasil, quem está bem, quem está mal. Mas na Venezuela há uma construção violenta de incluir pessoas e se apoiar nos médicos cubanos e tal, e em contrapartida ajuda a Cuba, que precisa desesperadamente de ajuda. Então traz toda a questão da educação, enfim. Então por isso que a importância de Chávez é fundamental. E mais, nós temos que se preparar, talvez o Chávez se vá mesmo. E como diz o Chávez está em todos os venezuelanos. Então a Revolução Bolivariana tem que continuar até mesmo sem Chávez. Com Chávez tem uma qualidade, sem Chávez ela tem que permanecer e tem que cumprir um papel na América Latina maior também que o papel da Venezuela. Cuba tem a menor taxa de mortalidade infantil das Américas. Segundo dados da Unicef, divulgados em janeiro, qual a sua leitura sobre a realidade atual de Cuba, Goulart? Olha, Cuba atravessou o que eles chamam de período especial, que foi assim que caiu a União Soviética, Cuba trocava os seus produtos, que era o açúcar, numa troca, assim, nem era paritária, que a União Soviética sustentava Cuba, de fato. De repente, a União Soviética falha, né? Era um império que faliu, o mundo ficou monopolar e todo mundo achou que ia ficar bom, ficou muito pior, porque somente com os Estados Unidos começou, como teve a invasão do Iraque, ninguém fala, né? No Iraque se matou 1.700.000 pessoas.
Que nem a questão da Líbia. A Líbia era o maior padrão social da África e os Estados Unidos, junto com França e Itália, invadiram e liquidaram. Mesmo o Gaddafi, que era maluco, era muito melhor na condição que virou, porque na verdade era o butim do petróleo. E a mesma coisa estão fazendo com a Síria. Tá? É uma destruição que atende um projeto, porque o próximo passo que eles querem é o Irã. Então, Cuba, quando tinha um apoio, se viu sozinha. E mais, bloqueado pelo maior império do mundo. E Cuba nos seus limites, e aí o Brasil ajuda muito, tem ajudado. E Cuba, tem gente que critica, Cuba teve que abrir os hotéis, não sei o que lá. Cuba precisava fazer alguma coisa, precisava se abrir um pouco. Então, está bloqueada pela maior potência do mundo, que é a sua vizinha ali de frente, e consegue ter índices sociais que ninguém tem. Então, também não dá para comparar a Cuba, né? São padrões de consumo, então não é isso aqui. Quando olha, os caras às vezes mostram o casario de Cuba, velho, mas lá não tem uma criança dormindo na marquise, debaixo de marquise, não tem criança esmolando em semáforo, tem um padrão de educação. Entende? Então, esse é o papel que Cuba preocupa o mundo capitalista, porque ela dá um exemplo, vivemos até com pouco dinheiro. Agora tem necessidade de energia, tem necessidades básicas violentas, de agricultura e tal. É necessário, bloqueio. Aí entra de novo a Unasul, essa ligação que passa por Chaves, que passa por Lula, que passa por Dilma, de ajudar a Cuba. Então, Cuba é o símbolo, por isso que ela incomoda. É um símbolo, né? É o simbólico e é fundamental, né? E daí tem a inspiração revolucionária também, né? Com Fidel, com Che e tudo isso, que são valores que ninguém quer que os outros saibam, né? Diante desta conjuntura, como o Brasil tem se posicionado, Ivete? Eu entendo que o Brasil tem se posicionado com muita, em alguns momentos com parcimônia, porque ele precisa fazer esse contraponto. Nós temos um Hugo Chávez que às vezes, né, um pouco além do que é o usual, né, ele enfrenta mesmo o imperialismo, né, enfrenta com bastante vontade, e o Brasil às vezes é um pouco parcimonioso em tudo isso. Mas eu acho que o Brasil tem se comportado muito bem com a questão da solidariedade, né, com os países que precisam, né, como a Bolívia, como Cuba, a própria Venezuela e Equador, né, e em troca também tem feito bons negócios, isso o Goulart deve saber melhor do que eu, bons negócios também, né, o Brasil tem feito, e eu acho que é muito importante que o Brasil continue avançando nesta integração com todos os países, né, e que tenha essa visão aberta, né, de cada realidade, né, e que seja um líder, mas um líder solidário, seja um líder que partilhe os seus recursos e os seus conhecimentos, né, e também receba os conhecimentos, né, que Cuba tem na área de medicina, que os outros países têm, né, a própria Bolívia em relação aos recursos naturais, tudo que vem dos indígenas, né, da tradição indígena, que o Brasil também precisa reaprender. Então, eu acho que a posição do Brasil é importantíssima em tudo isso, até pela sua dimensão continental, né? Goulart, gostaria de... eu acho que não vai dar tempo. Nós estamos chegando quase... Eu acho que não vai dar tempo. Eu vou fazer um esforço de síntese, vou fazer um esforço de síntese aqui. Bom, é difícil entender o Brasil. Primeiro que não é um governo de esquerda e também não é um governo de direita. É um governo amplo que junta pobres e ricos. Atende a turma do capital, a burguesia, principalmente a industrial. A burguesia financeira está meio indignada e é perigoso, porque ela é que é a forte. Mas ele também atende aos pobres. Houveram vários programas, a recuperação do salário mínimo, milhões de carteira assinada, enfim, as universidades, olha a revolução nas universidades. Mas paga uma dívida colossal, um serviço de dívida colossal e não enfrenta isso. Então ela atende os dois lados.
Na América Latina, o Brasil tem dado uma mão, mas também tem atrapalhado. Há conflitos de terra por projetos de empreiteiros brasileiros. Em qualquer país desses que eu citei da América Latina, América Central, todo mundo é meio indignado, as populações. Há um conflito de terra, esse que há conflito no Brasil, no urbano e rural, também há lá fora. Mas o Brasil tem sido estratégico, eu concordo com a Ivete, por exemplo. Quando o Brasil tentou fazer aquele negócio junto com a Turquia para que não detonasse o Irã, né, que os Estados Unidos cobravam, a mídia brasileira ficou furiosa. Pô, aquilo foi uma arrojada. A posição do Lula na questão do golpe de Honduras. Então, há vários sinais de posições muito positivas. Então, não dá para ser um radical do PSU e dizer, ó, tá tudo errado, como também não dá para ser um reformista do PT que diz que está tudo certo. Boas e coisas não tão boas. E esse é o contexto. Mas eu prefiro a posição do Brasil com esse que está aí, do que com o grupo do PSDB aliado ao imperialismo americano. Essa é a minha posição. Goulart e Ivete, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos 2 minutinhos. Por gentileza, suas considerações finais. Goulart e Ivete, por gentileza. Ivete, primeiro. Eu, assim, é um ideal, sabe, de ver, eu acho que é o ideal que o Hugo Chávez tem, de ver essa América Latina, principalmente o Brasil, que só agora acorda para a América Latina, né? Ele sempre esteve junto na questão, querendo, como ele estava falando aqui, o Goulart, um pouco a parte econômica. Sempre o Brasil teve com uma visão econômica, né? Mas o sonho é que realmente o Brasil venha se integrar com toda a América Latina, né, e aprender de cada um desses países as suas experiências e que venha realmente a estabelecer uma relação de irmãos com esta América Latina tão importante. Muito obrigada. Bom, a história da humanidade é a história da luta de classe. Eu ganhei agora do meu amigo Cláudio Ribeiro, advogado trabalhista, eu ganhei o livro do Marighella, que eu estou lendo, estou me deliciando. O meu sonho é o sonho do Marighella, né? Que os trabalhadores assumam o seu lugar e que nós temos uma sociedade justa e igualitária. E aí não é fácil, é com luta e com conflito mesmo, não tem jeito. Então, nesse mundo monopolar, com o império, eu acho que nós temos que sair o jugo disso e a classe trabalhadora precisa se unir e, acima de tudo, entender. Por isso que programas desses cumprem um papel de entendimento, de esclarecimento, para que, se nós saibamos toda a nossa força, que a força do povo tem, nós conseguimos superar isso. Não é fácil, a história da humanidade não é uma história de vitória, mas é uma história de luta. Eu acho que nós temos que lutar e continuar lutando, não desistir nunca, por uma sociedade mais justa e fraterna. Esse é o... Mais uma vez, muito obrigado. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua audiência. Até o próximo programa.